porque abril é um mês importante para nós, médicos oftalmologistas. É um mês de prevenção, conscientização e combate contra as principais causas de cegueira, até mesmo irreversível, no mundo. E também no Brasil. E você, claro, como uma expert no assunto, foi convidada. Oh, Carol, mais uma vez, obrigado por você ter atendido ao convite, tá? Imagina, o Sempre prazer é nosso. gentil, sempre solícita, abrindo um tempo de convívio com tua família, com teu esposo e filhos, para estar aqui batendo um papo e compartilhando tua experiência conosco. Muito obrigado. Carol, vou te apresentar rapidamente para a nossa comunidade. Em seguida, nós vamos começar ao vivo em cores. Na verdade, nós já começamos. Eu só quero que a turma fique ciente de quem é Carol. Olha só, pessoal, a Carol é uma querida amiga. Carol fez graduação, residência na Universidade Federal de São Paulo. Em seguida, fez um fellow de glaucoma e cirurgia plástica. A Carol entrou no doutorado dela, em seguida foi lá para San Diego, para a faculdade na Califórnia, começou a fazer o Research Fellow dela, como se fosse um doutorado sanduíche. A Carol voltou, terminou o doutorado dela, e se não bastasse, além de ser esposa, ser mãe, ser médica, resolveu fazer um pós-doutorado e terminou em 2022, não é isso, Carol? Isso mesmo, Charles. Estamos aí sempre aprendendo, né? E isso é uma coisa legal, Carol. Sempre é tempo de nós aprendermos alguma coisa nova, tá bom? Essa então, pessoal, é a Carol. E Carol, eu te convidei mais uma vez. Você já esteve conosco aqui algumas vezes e sempre vai estar conosco quando você puder e quiser, para a gente tratar de um assunto tão importante que é o glaucoma. E eu sei que você tem uma linha de pesquisa bastante bem definida com relação a esse tema, tem muito artigo publicado sobre o assunto, mas infelizmente tem muitas pessoas que não têm acesso à informação de qualidade, com embasamento científico, e que têm muitas dúvidas, então, com relação ao glaucoma. Dê uma pesquisada rápida sobre o assunto. Eu vou falar rapidamente sobre alguns aspectos, principalmente epidemiológicos, e em seguida você assume, tudo bem? Olha só, Carol, se eu tiver errado, me corrige. Do ponto de vista de epidemiologia, pensando em mundo, estima-se que mais ou menos 80 milhões de pessoas tiveram glaucoma até 2020. E a projeção é que em 2040 tenhamos aproximadamente 112 milhões de pessoas com glaucoma. É a segunda principal causa de cegueira irreversível no planeta Terra. Existe no Brasil aproximadamente 1 milhão de brasileiros que têm glaucoma e olha só, Carol, que curioso, metade dessa população, 50%, não sabe disso. É a principal causa de cegueira irreversível no país e a prevalência dessa doença ela aumenta com a idade. E, Carol, eu estava dando uma olhada no material informativo da Sociedade Brasileira de Glaucoma e fez uma pesquisa juntamente com o laboratório e tem algumas estatísticas interessantes também. 41% das pessoas entrevistadas, elas não sabem o que é glaucoma. 53% desconhecem que a doença possui a maior probabilidade de um quadro de cegueira irreversível. Olha como é importante nós falarmos sobre esse assunto. 39% delas desconhecem sua probabilidade de cegueira e 47% acreditam ser um mito ou desconhecem a relação com a hereditariedade. Olha que interessante. 90% não sabe que a população com a pele um pouquinho mais escura faz parte do grupo de risco. Carolzinha, mais uma vez, seja bem-vinda e responde para a gente, o que é glaucoma? Acho que a gente tem que começar por essa pergunta, né? Uma doença tão prevalente aí, tão grave, né? Então, o glaucoma, na verdade, é um conjunto de doenças, né? Então, a gente Tá. tem vários tipos de glaucoma, mas todos eles afetam uma estrutura que a gente tem no fundo do nosso olho, que é o nosso nervo óptico, tá? Exatamente, onde o Charles está apontando. O que que é o nervo óptico? Eu falo para os meus pacientes no consultório que é igual um cabo de fibra ótica, né? Ok. Então, é ele que está levando a informação do olho até o nosso cérebro, numa região onde a gente forma a imagem, onde a gente tem a formação da imagem. Então, esse cabo de fibra ótica, ele está levando toda a informação aí do nosso olho até o cérebro. Se a gente tem um aumento da pressão dentro do olho, e aí a gente fala do aumento da pressão dentro do olho como principal fator de risco modificável para a doença, existem outros, mas se a gente tem um aumento da pressão dentro do olho, isso vai, de uma certa forma, matar as células responsáveis pela visão. E Tá. aí, pouco a pouco, o paciente vai perdendo a visão.
E essas células da visão são células neurológicas. Então, isso Tá. serve para qualquer doença neurológica. Quando a gente perde um neurônio, a gente não recupera mais. Hum. Então, por isso que essa perda é irreversível. Pessoal, vocês entenderam a importância da nossa live de hoje à noite? A Carol deixou muito claro que aquilo que se perdeu de visão causado pelo glaucoma, infelizmente não se recupera mais. Vamos trabalhar com o que restou para que nós possamos preservar o máximo possível. Nós vamos falar um pouquinho mais na frente sobre a importância da prevenção, Carol, a necessidade de passar pelo menos uma vez por ano em consulta com seu médico oftalmologista, mesmo nada sentindo. Muito bem, a doutora Carol então já falou para a gente o que é glaucoma. Carol, existem diferentes fatores de risco. Eu citei rapidamente no início, pessoas que têm a pelinha um pouquinho mais escura, pessoas que têm um tipo de grau específico, pessoas que tomam algum tipo de medicação. Fala para a gente, Carol, quais são os principais fatores de risco que estão diretamente relacionados à doença do glaucoma? Existem inúmeros fatores de risco, né? Como eu falei Tá, para vocês, existem vários tipos de glaucoma. O principal deles é a pressão intraocular, o principal tá, fator de risco modificável que eu falei para vocês. Mas a gente tem fatores genéticos muito associados. Então, os estudos mostram que quando a gente tem um parente de primeiro grau com ok, glaucoma, pai, mãe ou irmãos, por exemplo, a gente tem de 5 a 10 vezes mais chance de ter a doença. ok, Então, isso não é com certeza eu vou ter se minha mãe tem glaucoma, mas eu certamente tenho uma chance maior do que uma pessoa que não tem história de glaucoma na família, tá? A doença aumenta com o ganho da idade, então a própria idade já é um fator de risco para o desenvolvimento da doença. ok. Algumas raças ou etnias têm uma prevalência maior da doença. Então, as populações de raça negra têm o Hum, glaucoma primário de ângulo aberto, que é um tipo de glaucoma mais prevalente. Os ok, asiáticos orientais também têm uma incidência maior da doença de alguns tipos específicos de glaucoma. tá, Existem outros fatores de risco que a gente precisa lembrar nessa live para as pessoas que não são médicas, Charles, tá que é bom. o uso de medicação. E Isso, muitas medicações, e aí, principalmente o uso indiscriminado do corticoide, seja em qualquer forma de administração, via oral, inalatória, tópica, pomada, gotinha, colírio, qualquer tipo de corticoide de uso inadvertido, indiscriminado, de forma crônica, pode ser um fator de risco para o aumento da pressão do olho e para o desenvolvimento de glaucoma. joia, perfeito. Carol, vale a pena mencionar também as pessoas que têm um olhinho um pouquinho menor, que tem aquele problema de grau de hipermetropia, que também pode ser um fator agravante para desenvolver glaucoma? Sim, os hipermétropes, e aí entra muito nas características dos orientais e dos Ok, asiáticos, tá, eles anatomicamente têm olhos menores. tá. E olhos menores, muitas vezes, têm uma tendência maior de ter uma drenagem desse líquido que está sendo produzido dentro do olho, menor também. E aí o desenvolvimento do glaucoma de forma mais agressiva. Joia, perfeito. Olha só, pessoal, para quem está chegando agora no YouTube e no Instagram, nós estamos em pleno Abril Marrom, mês de conscientização, prevenção e combate contra a cegueira. E hoje nós estamos contando com a presença da doutora Carolina, uma expert em glaucoma, e nós estamos falando sobre esse tema, que é uma das principais causas de cegueira irreversível no mundo. A doutora Carol já falou para a gente o que é glaucoma, quais são os principais fatores de risco, rapidamente falou os tipos mais comuns de glaucoma. Carol, vamos falar um pouquinho agora sobre essa questão de sinais e sintomas, porque é intrigante a história natural da doença do glaucoma. Infelizmente, na grande maioria das vezes, o paciente não sente nada. E aí, doutora, como é que eu sei se eu tenho glaucoma ou não, se eu não estou sentindo nada nas minhas vistas? É, isso eu falo que é uma das principais características da doença. Assim como é uma doença irreversível, Ok, ela também é muito silenciosa no início da doença, né? Então, o tá, paciente não vai chegar, vocês não vão sentir dor no olho, olho vermelho, olho irritado, ou até baixo de visão. Isso só vai acontecer em estágios mais avançados ou em casos especiais em que a gente tem um aumento da pressão muito grande, o paciente pode ter ok, dor, um quadro clássico aí. Mas o que é mais comum?
é o paciente que não tem queixa nenhuma, que não tem sintoma nenhum, e que ele vai para o exame oftalmológico de rotina para trocar Tá. o óculos, e aí, quando ele é bem examinado, a gente Uhum. consegue detectar alguns sinais que são relacionados com a doença. E aí, quando a gente detecta a doença em estágios bem precoces, bem iniciais, a gente consegue hoje, graças a Deus, barrar a progressão da doença em muitos casos e impedir a cegueira. Mas o grande problema da doença que vocês precisam entender é essa. É o paciente que não procura o oftalmologista para fazer um exame oftalmológico de rotina e o médico que muitas vezes não faz um exame oftalmológico bem feito. Pessoal, a doutora Carol trocou dois assuntos importantes. Eu gostaria de lembrar, entre muitos, tá, Carolzinha? Mas eu queria lembrar que o único profissional no território nacional, no Brasil, responsável pela saúde ocular é um médico oftalmologista. Infelizmente, Carol, acredito que também você passa por essa experiência. Quantas vezes o paciente vai na consulta de rotina, leva inclusive sua receitinha, e quando nós procuramos lá no canto inferior direito da receita, o CRM, nós não encontramos. Então, queridos visionários, comunidade que tem nos acompanhado, olha só, precisou de alguma assistência oftalmológica? Médico oftalmologista. E como é que você sabe isso? Ele é formado por uma universidade, fez o curso da graduação, fez a residência dele, se ele tem um CRM. E outra coisa que a Carol tocou no assunto, às vezes o glaucoma, ele precisa passar, além de ser um médico oftalmologista, também, se não for um exame oftalmológico bem feito, pode passar desapercebido o diagnóstico de glaucoma. Então, se você puder, na suspeita de fato de um glaucoma, passar com um médico especialista em glaucoma, seria melhor. É isso mesmo, Carol? Exatamente, gente. Não se deixe enganar. O exame do óculos, aquele melhor esse ou aquele, faz parte do exame oftalmológico, mas não é o exame oftalmológico completo. Um bom exame oftalmológico, ele envolve a medida da pressão intraocular, que existem várias formas, a avaliação da parte de fora do olho e principalmente a avaliação do fundo do olho. É aí que a gente vai conseguir ter a suspeita do glaucoma e investigar melhor esse paciente, se ele de fato tem ou não a doença. Então, não se deixem enganar. O exame oftalmológico completo envolve tudo isso e muitos outros exames, e não só o exame do grau. Perfeito, Carol. Então, dando continuidade nessa linha de raciocínio, vamos pensar então num paciente que está com um glaucoma. Doutora, acho que já aconteceu contigo, Carol. De repente o paciente chega com aquele saquinho com um monte de colírios dentro. Às vezes ele coloca até a mãozinha assim no olho por causa da sensibilidade à luz. E quando eu tiro a mãozinha do olho, nós conseguimos perceber que o olho dele está muito vermelho. Doutor, eu já passei por um monte de médicos, cada um fala uma coisa um pouquinho diferente, me prescreve um colírio diferente, me disseram que a senhora é uma médica especialista no assunto. Eu estou cansado, eu queria mais uma vez uma opinião. Carolzinha, como é que se dá o diagnóstico de glaucoma? A gente colhe a historinha do paciente, faz exame, pede algum exame complementar, como é que se faz isso? Ótimo. Eu vou dar dois exemplos de extremos que aparecem com muita frequência no meu consultório. Então, a gente tem aquele paciente que já operou da Tá. catarata, por exemplo, mas nunca olharam o fundo de olho dele, e ele operou a catarata e nem sabia que tinha glaucoma, né? Mas a gente tem o contrário também, aquele paciente que passa no oftalmologista, mediram a pressão dele uma vez na vida e estava um pouquinho mais alta e estava usando colírio já há anos, sem fazer nenhum outro exame. As duas situações estão erradas, gente. O diagnóstico de glaucoma não é só pela medida da pressão, e a Ok. gente não pode falar que o paciente não tem glaucoma sem também fazer o exame oftalmológico completo. Então, como que a gente examina o paciente? No exame oftalmológico completo, tem dois pontos bem importantes no exame clínico: a medida da pressão intraocular e a avaliação do fundo do olho, a avaliação dessa estrutura do nervo óptico que eu falei para vocês. Existem outros pontos importantes, mas esses dois são os mais importantes no exame clínico. Se o paciente tiver uma pressão intraocular, uma pressão no olho mais alta, ou algumas características no nervo óptico suspeitas, aí esse paciente ele vai para uma investigação específica do diagnóstico do glaucoma. E aí são basicamente
três exames que são fundamentais. A retinografia, que nada mais é do que uma foto do nosso fundo do olho, em que a partir daí a gente vai examinar melhor esse nervo óptico e acompanhar esse paciente ao longo do ano, ao longo da vida dele, em qualquer lugar do mundo. Então, essa foto, se você mudar para o Japão, se você for para lá para os Estados Unidos, onde eu fiz a minha especialização de glaucoma, ela é universal, ela serve para todos os lugares do mundo. O outro exame é o campo visual. Que exame é esse? É um exame que a gente vai testar a periferia da sua visão. Então, a gente vai ver se o paciente enxerga não só no centro, mas na periferia também. Por quê? Porque, caracteristicamente, o glaucoma, a gente começa a perder um pouco a visão periférica e depois ela vai acometendo a região central, em alguns casos, tá? Em a maioria deles, alguns é diferente. E o terceiro exame desses três é a tomografia. O que é a tomografia? É uma tomografia mesmo que a gente faz do olho e a gente mede as camadas da retina, que o Charles está mostrando aí. A retina, eu sempre falo que é como se fosse um Magipac que recobre o olho por dentro. E aí, quando a gente tem o glaucoma, a gente tem um afinamento de algumas regiões da retina. E aí, a tomografia vai me dizer se existe ou não alguma região afinada da retina. E aí, fazendo tudo isso, Tá. a gente consegue dar o diagnóstico e acompanhar o nosso paciente, e tratar o nosso paciente. Antes de tratar o paciente, Carolzinha, existe aqui alguns comentários que eu recebi também da nossa audiência. Ó, para quem está chegando agora, nós estamos em pleno Abril Marrom, mês de conscientização, prevenção e combate contra a cegueira. E hoje nós estamos com a presença da doutora Carolina, uma especialista em glaucoma, com doutorado, pós-doc nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Estamos falando sobre um tema tão importante, porque o glaucoma é uma das principais causas de cegueira irreversível no Brasil. Carol, olha só. Estamos falando sobre o diagnóstico de glaucoma. Além dos sinais e sintomas, nós colocamos o pacientinho, medimos a pressão do olho e aí precisamos também fazer esses exames complementares. E a gente está falando sobre pressão das vistas. Existe um número mágico, Carol, que se considera pressão do olho normal? Varia de tanto a tanto? E aí, paralelamente, outra pergunta. Doutora, por que eu passei no médico? A minha pressão estava normal, e eu não tinha, e eu estava com glaucoma. E teve um outro que a minha pressão estava levemente aumentada e não tinha glaucoma. Está confuso para mim. Uns dizem que eu tenho porque a pressão está alta, outros dizem que eu não tenho, que eu tenho também porque a minha pressão está baixa. Esclarece essas duas, por gentileza, Carol. Por muito tempo, a pressão alta dentro do olho, ela foi tratada como sinônimo de glaucoma, né, Charles? Por isso que as pessoas associam tanto. Ah, glaucoma, doutora, é a pressão alta no olho, né? Hoje em dia, isso caiu um pouco por terra. Eu falo para os pacientes que a pressão alta no olho é uma peça de um grande quebra-cabeça que a gente vai ter que montar. Infelizmente, no glaucoma, a gente não tem um marcador igual da diabetes, que a gente colhe o sangue, deu 250 diabetes e acabou, né? Então, sim, a gente dá atenção para a pressão, porque eu falei no comecinho da live para vocês que a pressão ela é o principal fator de risco, mas a gente não vai dar diagnóstico. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente tem pacientes com pressões normais com glaucoma, às vezes o paciente tem uma pressão de 10, 12 e tem glaucoma, e às vezes eu tenho pacientes com pressões altas de 22, 23 e que não tem glaucoma, tá? O que a gente sabe é que a média da população é em torno de 15, 16, né? E por isso que o número acima de 20 nos assusta, nos preocupa. Acende uma luz de alerta quando a gente mede a pressão acima de 20, tá? Mas não que com certeza glaucoma todos os pacientes que a gente medir acima de 20. E lembrando que a pressão ela é uma medida que varia muito ao longo do dia, varia muito com como que a gente está medindo, com o que a gente está medindo, com estresse, com ingesta hídrica, com muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia. É uma medida muito dinâmica, né? É isso aí, Carolzinha. Mais algumas perguntas de audiência. O glaucoma, ele acomete somente um olho ou acomete os dois? E se ele acomete os dois, acomete da mesma forma ou de forma diferente?
Boa pergunta. O principal glaucoma que a gente tem aqui na nossa população é o glaucoma primário de ângulo aberto. Ok. Ele tipicamente é bilateral, então dos dois Tá. olhos, e assimétrico. A gente sempre Ok. vai ter um olho pior do que o outro. Mas existem outros tipos de glaucoma, o glaucoma realizado, acontecido por um trauma, por exemplo, ou por um tumor. Aí esses casos vão ser unilaterais, por exemplo, vão ser só de um lado. Joia, perfeito. Mais algumas perguntas aqui da audiência, Carol. Doutor, existe alguma relação, por exemplo, entre o glaucoma e a prática de esportes? Glaucoma com o uso de alguma medicação? Você já mencionou sobre o corticoide. Existe alguma outra medicação que protege minhas vistas contra o glaucoma? Doutora, alguma relação entre glaucoma e uso de tela? Se eu ficar muito tempo na frente do computador, do celular, do tablet, isso vai piorar meu glaucoma? Nossa, muitas perguntas. Bom, glaucoma em relação com medicação, sim, super importante. A mais clássica, que a gente fala muito, é o corticoide. Aqui no Brasil, a gente infelizmente não precisa da receita controlada para usar. Então, a gente vê com uma certa frequência o glaucoma causado pelo uso de corticoide. Então, criança que tem dermatite atópica, alergia, usa por anos pomada de corticoide, tem glaucoma. Pacientes que usam corticoide de forma crônica nos olhos vão ter glaucoma, alguns deles. Então é super importante. Outras drogas comuns, antidepressivos como tricíclicos, Isso. anticolinesteráticos para doenças da bexiga hiperativa, por exemplo, são drogas que classicamente podem desencadear um glaucoma muito grave, como glaucoma agudo, que a gente tem um aumento da pressão muito rápido e uma perda da visão de uma forma muito rápida e Ok, irreversível, tá? tá. O uso de telas não está diretamente relacionado ao glaucoma, tá? Ok. Está relacionado com outras doenças oftalmológicas, tá? Mas de uma forma indireta a gente pode pensar, porque o desenvolvimento da miopia, né? Isso pode ser um outro tema de outras lives suas, né? Mas o desenvolvimento da miopia está aí, está crescendo de forma galopante, e a gente sabe que a própria miopia é um fator de risco para glaucoma, né? Então a gente tem que lembrar de algumas alterações oculares que também podem precipitar o glaucoma. E a atividade física, gente, que vocês perguntaram, ela também não está diretamente relacionada ao desenvolvimento do glaucoma. Existem algumas posições, então a posição vertical, a manobra de valsalva, ela não é muito recomendável para quem já tem a doença, mas não que o esporte vai desenvolver a doença de forma nenhuma. Pelo contrário, hoje em dia a gente estimula bons hábitos até na saúde ocular, né, Charles? É isso mesmo, bons hábitos sempre é bem-vindo. Carolzinha, olha só, meu Deus, já se passaram quase 30 minutos, Carol, você acredita? Associação de glaucoma com outras doenças oculares. Como lidar com esse dilema? Por exemplo, glaucoma com catarata, glaucoma com degeneração macular relacionada à idade. Faz um tratamento combinado, apesar de eu não querer falar profundamente em tratamento agora, seria o próximo tema. Mas como lidar, então, Carol, quando o paciente não tem apenas glaucoma, porque eu fico imaginando um diagnóstico, né? Esse o paciente tem um problema lá no fundo do olho, na retina, na mácula, ele também pode ter catarata e tem glaucoma ao mesmo tempo. Como lidar com essa situação, Carol? A gente tem que tratar, né, o conjunto, né? É muito mais Tá, difícil da gente fazer o diagnóstico, muitas vezes, né? Então, o paciente tá, vem com uma queixa de baixa de visão e a gente não sabe se é porque o glaucoma se desenvolveu mais ou se a catarata que evoluiu. Pacientes que têm alterações na retina, também os exames ficam mais difíceis de interpretar, mas a gente sempre faz uma abordagem conjunta, né? Então, tá, muitas vezes a gente faz a extração a gente retira a catarata primeiro e depois continua tratando do glaucoma. Muitas vezes a gente faz a cirurgia junto, glaucoma e catarata. Então, tá. depende muito da gravidade de cada doença e do que está mais impactando aí na saúde ocular do nosso paciente. Na minha prática, eu faço muito cirurgia refrativa, Carolzinha. Uma última pergunta nesse contexto. Então, vamos imaginar um indivíduo que tenha problema de grau, gostaria de fazer a cirurgia, e ao mesmo tempo ele é portador de glaucoma. E aí, faz ou não a cirurgia refrativa? E se fizer, tem alguma sugestão de técnica?
faz aquele levanta a tampinha, só aplica laser, só raspagem. Tem alguma opinião a respeito? Isso é bem gera bastante polêmica, né, Charles? Porque quando a Sim. gente faz a cirurgia refrativa, o glaucoma tem que estar bem controlado, né? Ok. Então, isso nas mãos de um médico bem formado, bem orientado, bem estudado, ele vai indicar realmente de forma bem criteriosa, quando Joia. a doença está de fato controlada, né? Lembrando que se a gente faz o da tampinha, né, a nossa Isso. córnea fica mais fininha, e muitas vezes isso dificulta aí a nossa medida da pressão e o nosso controle clínico, né? A outra técnica de só raspar e não diminuir a espessura da córnea, muitas vezes é mais seguro aí para o nosso paciente, né? Joia, perfeito. Carolzinha, vamos para o diagnóstico, nós já conversamos, vamos para o tratamento. Aí vamos dividir em dois grandes grupos, o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. O tratamento clínico envolve muitas medicações e tem os efeitos colaterais, porque as medicações têm os conservantes, que por um lado é bom para manter a esterilidade da medicação, mas por outro lado ele irrita muito a superfície do olho. Mas nós sabemos que nos dias atuais, muitos casos já vai direto para o laser. Então, na tua rotina, Carol, como é que você trata os pacientes de glaucoma? A gente tem a terapia medicamentosa, né, Charles, que são Tá, esses colírios, mas hoje em dia a gente tem a SLT, que é a trabeculoplastia seletiva. ok, É um laser super importante e que a gente consegue postergar o uso da medicação em muitos casos. Então, quando o ok. paciente tem uma anatomia favorável, é a nossa Hum, primeira linha de tratamento, é o que a gente dá de ok, primeira opção para o paciente, até para evitar esses efeitos colaterais da medicação que você citou, né? Então, tá, isso não era possível ali no passado, a gente não tinha, né, o laser tão disponível no nosso país, mas hoje a gente tem, e é nossa obrigação oferecer isso para o paciente desde o início do tratamento, né? À medida que a doença vai avançando, a gente vai introduzindo novas medicações ou fazendo laser, mas muitas vezes a gente tem que partir para o tratamento cirúrgico, né? E tá. hoje em dia a gente já também tem um leque de opções cirúrgicas para tentar sempre controlar a doença. Mas eu acho que a grande mensagem, Charles, para deixar sobre o tratamento é: ninguém vai curar o seu glaucoma. Hum, Se de fato você tiver o diagnóstico de glaucoma, você vai tratar para estabilizar a doença e para parar a progressão da doença, para ok, você não perder a visão, para você não ficar cego. Mas a gente não fala em cura de glaucoma em nenhum lugar do mundo. Então, se algum médico falar isso para vocês, duvidem, tá? Porque isso não está disponível hoje em dia. Eu falo isso porque as pessoas muitas vezes são é, é, deslumbradas aí com algumas condutas que não existem, né? Infelizmente é uma doença que não tem cura, mas que a gente controla e a gente impede muitos deles a chegarem ao nível de cegueira. Carolzinha, estamos caminhando para o final, e uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para os nossos convidados. Existe toda uma linguagem digital nos dias atuais que ela faz parte cada vez mais da rotina médica. Então, se fala muito em Big Data, metaverso, e a IA tem se falado bastante recentemente. Você tem lido, estudado, está discutindo nos teus grupos de pesquisa sobre a influência da inteligência artificial, pelo menos na ajuda do diagnóstico, ou para ajudar também um médico especialista a identificar a progressão da doença, em que estadio a doença se encontra? Será se no futuro não muito distante, a IA vai substituir em parte algumas participações do médico diagnóstico da doença do glaucoma, Carol? É, Charles, eu queria ser muito otimista e responder essa pergunta, porque eu adoro as pesquisas, né? E sou uma pessoa genuinamente otimista. Tá. Mas a IA, a gente tem muitos estudos já publicados de inteligência artificial e glaucoma, mas a gente tem uma grande limitação nas doenças do glaucoma, né? A nossa Tá. principal estrutura para o diagnóstico, que é esse nervo óptico que você mostrou aí na imagem, isso, ela é muito variável, né? De Hum, indivíduo para indivíduo. E, de novo, ela é uma peça de um grande quebra-cabeça. Então, muitas vezes, a gente tem que juntar muitas informações e a gente tá. tem que
validar essa informação de acordo com a anatomia do paciente, com o que a gente está realmente analisando, para dizer ou não se o paciente tem glaucoma. Então, ela avançou muito em muitas doenças da retina, por exemplo, mas que o Aham. glaucoma, ela muitas vezes ela tem uma certa limitação. Então é isso aí. Carolzinha, olha só, precisamos encerrar, mas de qualquer maneira nós estamos atentos aí ao desenvolvimento da tecnologia e do conhecimento, e aí, quem sabe, com o passar do tempo, apesar de nós sermos também otimistas, mas ela ainda precisa melhorar bastante nesse aspecto. Carol, eu queria que você fizesse um resumão do nosso bate-papo. Quais são as informações mais importantes que nós precisamos deixar na memória dos nossos internautas, daqueles que estão nos acompanhando hoje nesse Abril Marrom e abrindo esse mês também com o tema glaucoma que é tão importante? Poxa, eu acho que a mensagem para vocês é: não esperem um sintoma, o glaucoma é uma doença muito silenciosa. Tá. Procurem um oftalmologista de confiança, faça o exame oftalmológico completo anualmente. O fato de você não ter a doença hoje não quer dizer que você não tenha daqui 10, 20 anos, porque a doença aumenta com o ganho da idade, né? A chance dela aparecer. E não se satisfaçam só com o exame do óculos. O exame oftalmológico completo é fundamental. Quando a gente faz o diagnóstico em estágios bem iniciais, a gente consegue controlar muito bem a doença hoje em dia. Diferente de um paciente que já chega com uma doença muito avançada, que a gente tem pouco para fazer por ele. Joia. Carol, e se por acaso alguém da audiência precisar de uma opinião tua no teu consultório pessoal, como é que ele faz para te encontrar? No meu Instagram, doutora Carolina Gracitelli, tem o link do meu consultório. Teu consultório fica aqui em São Paulo ou no interior? Agora só em Campinas, Charles. Você é uma menina inteligente, Carol. Você foi buscar qualidade de vida, né? Que coisa boa. Difícil de vir agora para São Paulo, né, Carol? Sim, sim. Carolzinha, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, por você ter aberto o convívio aí da tua família por uns 30, 40 minutinhos, por ter compartilhado tanta experiência e tanto conhecimento sobre um assunto tão importante. Muito obrigado, Carol. Obrigada, Charles. Foi um prazer, pessoal. Boa noite. Boa noite. Um abraço forte para a família, viu, Carol? E bons Obrigada. negócios. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Vocês entenderam porque todas as quartas-feiras nós temos um encontro marcado aqui, tanto no YouTube como no Instagram, sempre tratando de um assunto importante, principalmente envolvendo saúde ocular, assim como saúde como um todo. E nós estamos abrindo Abril Marrom, o mês de conscientização, prevenção e combate contra a cegueira. E nós acabamos de discutir com a doutora Carol sobre o glaucoma, que é uma das principais causas de cegueira irreversível, não só no Brasil. Ei, Rosalinda, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Boa noite, Rosa. Uma das principais causas de cegueira irreversível no mundo. Entre tantas coisas que nós conversamos com a doutora Carolina, ficou muito claro, e é aquilo que eu tenho falado para vocês. A saúde da visão começa com a prevenção. Na nossa cultura, nós temos um hábito de só procurar assistência médica quando estamos sentindo alguma coisa. Mas no caso do glaucoma, tudo bem, né, Rosa? No caso do glaucoma, é uma doença silenciosa. Na grande maioria das vezes, o paciente nada manifesta de sintomas no estadio inicial da doença. O paciente só vai perceber que é portador de algum problema relacionado a glaucoma quando a doença já está avançada e ó, a visão dele já é tubular. E qual o dilema, visionários, dessa situação? Aquilo que foi perdido, nós não recuperamos mais. Precisamos trabalhar para preservar o que restou. Gente, é muito mais barato você procurar assistência médica quando você não sabe se tem alguma coisa, só para você prevenir, do que quando você já tem algum probleminha, que já está no estágio avançado e fica difícil de reverter o quadro. Deu para entender? E outra coisa importante que ficou muito claro, além da saúde da visão começar com prevenção, você precisa passar em consulta com um médico oftalmologista. É o único profissional da saúde responsável pela saúde ocular aqui no território brasileiro, tá bom? Meu Deus do céu, já se passaram 41 minutos de live. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a presença de todos vocês. Beijo forte para vocês. Não esqueçam de me fazer uma gentileza. No canto inferior direito aqui da telinha do Instagram, vocês têm um aviãozinho. E aqui também vocês têm uma setinha no YouTube.
Eu queria que vocês lembrassem pelo menos 3 pessoas e enviassem esse conteúdo de qualidade, com embasamento científico, que vai trazer clareza para essas pessoas e vai ajudá-las a tomar a decisão de passar em consulta com um médico oftalmologista para fazer uma avaliação oftalmológica completa de rotina, tá bom? Tamo junto, fica comigo. Olha só, toda segunda-feira de manhã nós temos um encontro marcado no meu canal aqui no YouTube. Nós temos uma live devocional super legal. Nós batemos sempre um papo baseado na fé judaico-cristã. E quarta-feira à noite nós temos um encontro marcado aqui no nosso canal, também no Instagram e no YouTube, sempre trazendo assunto importante do ponto de vista oftalmológico, tá bom? Pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Tamo junto, fica comigo. Faça um excelente resto de semana e vamos nos falando, tá bom? Um forte abraço. Tchau, tchau. Obrigado pela presença, pessoal. Um abraço.